para nós é um momento muito significativo este, porque eu vejo o Aquila sob vários prismas. O Aquila nos ajuda a formular políticas de educação. Temos esse êxito que foi colhido, não é algo que se possa dormir em cima dos louros, porque nós sabemos que temos que melhorar, e é o próprio Aquila que nos diz algo acima de 15% em cima do que já fizemos, que não foi pouco, para mantermos a mesma posição, mais ou menos. Poderemos avançar ou recuar a depender do nosso desempenho daqui até o final do ano. E estamos muito confiantes que nós merecemos pelo menos o top 10, né? Depois a gente vai brigar pelo top 3 e depois carregar o caneco. Mas eu sei que não é coisa para se fazer. Mágica não existe. Nós temos uma equipe muito abnegada que trabalhou sob a liderança da professora Cátia Helena, minha esposa Elizabeth e eu. Admiramos muito o trabalho que foi feito na Secretaria de Educação. Houve um momento extremo em que eu me sentia muito preso a uma mesmice, preso a conceitos, sem que eu soubesse os novos conceitos, eu estava preso a conceitos superados. E um dia reunimos uma multidão, professores, gestores, na Secretaria de Educação, e lá eu declarei que eu poderia fazer todo o asfalto do mundo, toda a infraestrutura do mundo, poderia avançar muito no campo da saúde, poderia fazer chover ou parar de chover, o que fosse, mas que eu confessaria o meu governo fracassado se ele não desse avanços seguros e palpáveis em educação. Portanto, eu chamei naquele momento para mim próprio um desafio e chamei o desafio para a nossa equipe. O entusiasmo foi muito grande. Nós temos conseguido coisas que são enternecedoras. Eu sempre digo e falo muito com minha esposa sobre isso. Eu digo, olha, eu tinha uma ideia de que você faz educação quando você tem uma escola muito bonita, tudo muito bem arrumado, com todos os aparelhos de peso tecnológico, e aí o resultado automaticamente seria bom. Era um idílio que eu vivia por absoluta inadequação à exigência da compreensão daquele momento. Nós partimos para a luta com o que tínhamos, muitas escolas bem arrumadas, outras nem tanto, algumas precárias, algumas situadas, muitas situadas nas chamadas áreas vermelhas, chamadas áreas vermelhas, com a interferência da criminalidade, do tráfico de drogas, a interferência de todos esses fatores que se embebem e se servem da ignorância para manter um poder que precisa ser enfrentado neste Estado, enfrentado de verdade, enfrentado de fato. Tem que ser algo como uma guerra santa isso, ou constituirão em breve um Estado dentro do Estado, como estão fazendo um Estado dentro do Estado brasileiro. É o PCC, é o primeiro comando de Santa Catarina, que é pequeno, o PCC, que é enorme, é o Comando Vermelho, que tem sede no Rio de Janeiro, a Família do Norte, cada um com seu estadista-chefe, o Marcola, que até teoriza, até escreve bem, leia e não se sentem presos, lê muito na prisão, o Beiramar, Fernandinho Beiramar, e aqui nós temos o José Roberto, o líder da Família do Norte aqui no nosso estado, com pretensões à hegemonia sobre o norte inteiro e sobre o nordeste. O PCC quer tudo, que é o São Paulo, que é o pessoal de São Paulo, é assim, vocês têm paulista aqui, mas eles gostam de ficar com tudo, parece que até nisso, né? Querem ficar com todo esse tráfico maldito, esse comércio maldito. E o Comando Vermelho, ele virou meio apêndice de um, de outro, faz aliança aqui, outra acolá. É uma geopolítica maldita, perversa, muito perversa, que deu outro dia naquele desacerto aqui no Amazonas. E
anuncia todos os dias uma verdade para nós, algumas verdades. Primeira verdade: tem um outro tipo de ser humano que não se assemelha aos seres humanos que eu conheço. Um defeito de qualidade desses seres humanos que eu conheço, que eu às vezes apoio, que eu às vezes combato, mas não se parecem em nada com esses seres humanos, porque simplesmente perderam a condição de seres humanos, haja vista a forma cruel com que cobram suas contas, com que cobram suas dívidas, com que implantam o seu poder. E a segunda constatação é que, se a gente pergunta a qualquer pessoa presente qual é o que a pessoa não quer que aconteça, qual é o bem mais precioso que pode ocorrer a cada um de nós presentes nessa sala, é sem dúvida a liberdade. Todos haveríamos de dizer: eu gostaria de usufruir de liberdade o tempo inteiro. Temos esse novo tipo de ser humano que não faz questão dessa liberdade formal de que nós falsamente gozamos, porque eles se sentem muito bem presos, comandam toda e qualquer prisão de segurança máxima, de segurança mínima, de segurança média, de segurança mega, segurança nanica, comandam todos esses presídios, apoiados nos advogados que formam, nos advogados que contratam. Eles são os que passam para os inimigos, os clientes, os avisos, as sentenças de morte. Nasceu um novo tipo de ser humano, então nasceu também um novo tipo de liberdade. Estamos todos soltos, nada impede que eu vá para casa, mas nenhum de nós está seguro enquanto durar esse império. Nenhum de nós está seguro. Nenhum de nós está, portanto, podendo dizer que goza de efetiva liberdade. A liberdade está naqueles líderes que estão presos e que fazem o que querem com esse país. A liberdade não está em ir e vir do jeito que nós achamos que podemos ir e vir. E, ao mesmo tempo, nós temos uma opressão muito surda nos bairros, na periferia de Manaus. Nós frequentamos com uma civilidade amorosa. A partir de uma certa hora, muda a paisagem humana, os comerciantes fecham suas portas ou se trancam, atendendo os seus fregueses rápida, por intermédio de uma fresta, enfim. É um pouco essa a situação, não só de Manaus, mas de todas as metrópoles brasileiras. E onde é que entra a educação nisso? Essas pessoas têm interesse em manter o quadro como ele está. Nós temos interesse em fazer uma revolução, porque a revolução da educação é que reporá nos trilhos essa verdade, a verdade de que não se pode viver com um Estado dentro do Estado, muito menos um Estado que seja regido pelos comandantes do tráfico, com ramificações internacionais e com muita opressão sobre quem eles viciam e muita opressão sobre o povo brasileiro. O Áquila serve para nós por esse viés da educação. Serve para nós porque idealizamos juntos essa luta pela melhoria da nossa posição no INDEB. Aprendi que uma escola muito pobrezinha, de uma comunidade chamada Vila da Felicidade, que é situada dentro de um bairro muito pobre, que é o Mauazinho, área vermelha, área de criminalidade elevada. A maior nota nossa no INDEB veio de lá, foi 7,6, veio de lá. Então era possível se fazer esse trabalho lá. Era possível se enfrentar as adversidades todas e se fazer esse trabalho lá. Era possível, então, essa escolinha superar as melhores, as mais seguras, aquelas mais bem aparelhadas que nós temos muitas na nossa rede municipal. Era possível, foi possível. Eu sempre repito isso, minha esposa não deve aguentar mais ouvir, a secretária Caixa também não aguenta mais, mas eu sempre digo que houve um concurso da CBF de redação. E eu fui para uma escola muito humilde, Tarumã, que é um bairro aqui de Manaus, que os daqui conhecem bem. Eu vi a vencedora do certame na escola, tirou em segundo lugar, e como eu sou flamenguista, eu nasci negócio de segundo lugar, eu queria que ela ganhasse, porque ela precisava ganhar mesmo. Ela fez algo literário. A pergunta, o tópico, o tema da redação era
meio ambiente, políticas ambientais, portanto. Ela fez algo literário, algo bonito, a ponto de eu ter duvidado que tinha sido ela. Eu digo, não foi ela. Olhando para a menina o tempo inteiro, eu digo, não foi ela. Aí procurei o pai, até localizar o pai, não achei que foi o pai. Aí procurei a mãe, localizei logo a mãe. Geralmente a gente localiza a mãe mais rápido que o pai. Aí eu localizei a mãe e vi que não era a mãe. Eu digo, então foi ela, foi alguém que fez por ela. Na hora que nós fomos dar uma coletiva, eu pedi a um radialista, assim, um amigo, e disse assim, poxa, entrevista ela que eu quero ouvi-la. E fiquei do lado ouvindo. A moça falava melhor do que escrevia, 14 anos de idade, falava melhor do que escrevia. E quem ganhou foi uma outra pessoa de muito valor, que fez uma redação muito técnica, com muita pesquisa e com muito mérito, professora Euseni, com muito mérito, nós sabemos disso. Eu preferia a outra, eu preferia que foi literária, enfim, e tomei meu partido e me apaixonei pelo meu partido, porque meu partido é esse, né? Eu não estou tão apaixonado pelo meu partido assim, não. Eu tomei o partido dessa moça que tinha essa veia, essa menina, e tinha essa veia literária toda. Foi algo que me explicou em muito por que a gente está avançando aqui. Estou convencido que se nós tivéssemos um acampamento com lona e as pessoas ensinando no calor e sob a lona, com esse grupo de pessoas dedicadas que nós temos, com o auxílio técnico de uma entidade da respeitabilidade do seu Instituto Áquila, nós teríamos avançado do mesmo jeito, não sei se tanto, mas teríamos avançado. Que é possível sim, em clima de lona, de teto de lona, em clima de guerra, se fazer sim educação, porque o segredo está em prestigiar os professores, prestigiar toda a equipe da educação, dar mãos livres à secretária, prestigiar a sua equipe, privilegiar uma equipe técnica, e o Áquila nos ajudou em muito nisso, mas mais, o Áquila hoje já está na SEMAST, na Secretaria de Ação Social, Defesa dos Direitos Humanos e da Mulher. Falei certo? Aliás, primeiro começa com mulher, a Secretaria da Mulher, né? E o Áquila está lá para racionalizar custos, reduzir custos, coisa que faz a nossa Secretaria de Finanças, com resultados que mostram na prática o que está acontecendo. Nós vemos realidades administrativas de norte a sul, leste a oeste, falindo, literalmente, por imprevidência. E nós aqui, eu nunca pensei que eu fosse um dia poder me vangloriar de pagar salário em dia, mas a situação ficou tão dura que, como ninguém faz isso em dia, nós aqui fazemos os pagamentos em dia, antecipamos agora para o dia 21 de cada mês, não é mais no fim do mês, e nós pagamos o 13º de julho em junho, no dia 30 de junho. Pagamos tudo junto e já temos mais da metade do 13º, que vai ser pago em dezembro, depositado no banco. Quanto nós temos? O que eu falei? Ah, é 19, é verdade, sabe por quê? Porque vai ser pago dia 21, mas tem que dar o dinheiro no banco dia 19, não é isso? É verdade, então é 19, pronto. Mas eu já pode gastar por conta. E o 31 de junho, a gente fez isso e o 13º já está daqui a pouco completado, esperando dezembro para nós pagarmos aos nossos servidores. Não paramos de fazer obras. Eu vou sair daqui e vou ver obras. Meu vice-prefeito Marco Rota passa o dia vendo obras, é também meu secretário de infraestrutura. Nós estamos fazendo de Manaus um canteiro de obras e não começamos ainda para valer, porque nós vamos ter agora a agregação de muito mais mão de obra a esse trabalho próprio da Secretaria de Infraestrutura e vamos brevemente lançar um plano já terceirizado de obras muito expressivo. Tudo isso com dinheiro próprio. Tudo isso com recursos dos manauaras, tudo isso com recurso da nossa gente, tudo isso com recurso da nossa poupança e da nossa teimosia. Não tem por que alguém dizer, eu fui à falência, não tem. O Manaus não vai à falência, o Manaus vai cumprir os seus deveres o tempo inteiro, porque tem deveres para cumprir, são deveres que devem ser rigorosamente cumpridos. Fiz a tautologia a propósito. Mas muito bem, nós
temos no Áquila, portanto, um grande orientador nessa parte também da proteção à saúde fiscal do município. E a saúde fiscal explica o que a gente pode fazer em qualquer setor do município, em qualquer secretaria. A saúde fiscal explica a possibilidade de nós sobrevivermos, depois de termos sofrido por 3 anos no cerco federal brutal, esse cerco não existe mais, depois de termos sofrido no cerco estadual, uma coisa inacreditável, mas sofremos no cerco estadual. Aí aprendemos a viver sós. Agora, eu confesso a vocês que eu não gosto de viver só, gosto de viver em companhia. Gosto de viver em companhia da minha esposa, dos nossos filhos, gosto de viver em companhia dos meus amigos e gosto de viver em boa companhia administrativa também. Gente que não fique parasitando, que ao contrário, respeite o povo do Amazonas tanto quanto eu respeito o povo de Manaus. É exatamente isso que eu preconizo e que desejo, que sonho todos os dias, porque viver sozinho é muito duro quando se trata de enfrentar dificuldades crescentes para o orçamento que é insuficiente para compor com todas essas dificuldades. Umas são inesperadas, mas estamos levando com Manaus de pé e com o seu povo altivo, com o seu povo de cabeça erguida. O desemprego ele nos atinge, mas não nos atinge por causa de Manaus. Manaus, ao contrário, é uma fonte geradora de empregos muito intensa, muito forte, muito expressiva, e foi assim desde o início desta crise, que eu denunciei como senador em 2007, esta crise que eu não sabia a intensidade dela, a duração dela, o tamanho dela, eu não sabia a duração, não sabia de nada. Eu só sabia que viria pelos erros de política macroeconômicas que começaram a ser cometidos no segundo governo do presidente Lula e que foram aprofundados no governo do presidente Dilma. Esses erros de políticas macroeconômicas iriam inevitavelmente nos levar à situação difícil, a uma situação de penúria, uma situação de dificuldade. Eu não sabia que era tanto, eu não sabia que seria tão angustiante, eu não poderia dizer, nem imaginar que tantas famílias seriam atingidas, com o alcoolismo aumentando pela frustração do desemprego, com a ansiedade por não perder o emprego, cortando saúdes e cortando corações. Isso tudo eu não seria capaz de dizer, mas se cumpriu uma profecia que não foi só minha, tanta gente que procurou analisar os números com bom senso, e estamos aqui enfrentando essa crise. Mas Manaus jamais deixou de cumprir seus compromissos essenciais ao longo de todo esse período dessa grave crise, essa grande crise que foi a maior da sua história. Comparo com a de 1902, erradamente, alguns economistas, erradamente. A de 1902, ela se abateu sobre um país agrário, de base agrária. As pessoas simplesmente continuaram no campo, o que a gente chama de campo, que é uma terminologia complicada de dizer se o Brasil tem campo ou não, mas é uma discussão por outro terreno, enfim, mas digamos para o interior do país, não para as cidades, para a parte rural. E pouca gente morava na parte urbana. Esta crise pegou em cheio um país industrial, então o desemprego foi jamais visto, a falta de oportunidades jamais foi tão cruel. As manifestações da crise são perversas, têm sido continuadas, e agora nós temos um sinal de crescimento econômico positivo para este ano, e temos, se não houver políticas demais, a gente espera ter crescimento vigoroso de 3% no ano que vem, quem sabe se eu venho entrando num ciclo virtuoso de 19, 20, 21, se não houver nenhuma intempérie internacional que nos atinja. O Brasil precisa prosseguir, fazer suas reformas, o Brasil precisa se reformar, e o Brasil precisa investir muito em educação. Eu então revelo, na hora que faço esse desabafo sobre a nossa gestão, eu revelo o nosso respeito, doutor Michel, pelo seu trabalho aqui, pioneiro, e revelo o grande apreço pela vinda do Instituto Áquila para cá, com tudo que pode nos propiciar, e eu sabendo que Manaus virou de fato uma marca para o Instituto Áquila, e se virou uma marca, o que eu falei? Marca? Porque não poderia virar uma marca nunca. Então, virar uma marca, uma grife. E o Áquila para nós é uma boa grife, uma grife que nos dá enorme credibilidade. Ganha confiança porque apresentou um trabalho de primeiríssima qualidade. Ganha confiança porque temos muito que fazer e confiamos na capacidade de fazer do Instituto Áquila. E o Áquila pode estar seguro
de que nossa gestão será o tempo inteiro pautada pelo bom senso, pautada pelo juízo, pautada pela preocupação com o presente, mas a previsão e o olho no futuro próximo. Tudo isso dá a certeza de que as crises acabam passando e nós sairemos delas mais forte do que entramos, que aprendemos a conviver com a mais drástica crise que já se abateu sobre a economia deste país, em toda a história deste país, desde sempre. E queria também dizer que eu vi os nossos índios, né, nossos indígenas, estão me ligando aqui. Eu só sei que toque moderno, mas eu não sei atender. Os nossos indígenas estavam ali vendo, e nós temos muitas etnias, temos 30 e tantas etnias, não é isso? No Alto Rio Negro, perdão, 30 e tantas etnias, 21 etnias, é uma Babel num rio lindo como o Rio Negro. Nós temos a história indígena de séculos na convivência com a civilização dita ocidental que um dia abordou as nossas terras, por onde hoje é a rua Bernardo Ramos, aqui bem no centro da cidade. Mas eu também queria registrar uma coisa com muito orgulho, que nós temos aqui uma miscigenação muito grande. Nós temos o elemento indígena, que é preponderante. Nós temos pessoas que vieram de fora, do sul do país, do centro-sul do país, vieram do sudeste, portanto, que vieram do centro-oeste, do nordeste. A epopeia da borracha foi muito escrita pelo braço e pela coragem desbravadora dos cearenses, e muitos nordestinos se incorporaram a essa luta aqui, e nós que temos o sangue indígena correndo nas nossas veias. Eu, para complicar mais ainda tenho meu avô negro e tenho o outro avô que descende de holandês. Dá uma misturada, e aqui estou eu, uma misturada nada é índio, com negro, com holandês, com português. Falta alguma raça? Alguma coisa? Eu não sei, mas o fato podia ter Mongólia, qualquer coisa, mas o fato é que por aí já deu para nós formarmos uma civilização que, por todos esses traços, uma civilização extremamente amena, correta, disposta a fazer o bem. Às vezes não lhe deixam fazer o bem, mas disposta a fazer o bem, solidária, hospitaleira. Manaus é exatamente assim, é assim que ela receberá, de braços e corações abertos, o Instituto Áquila. Mas eu queria registrar que, se nós temos 347 anos, vamos fazer 348 anos de vida dita europeia, de civilização dita europeia, nós temos mais de 10 mil anos de civilização indígena. Mais de 10 mil anos. Mais de 10 mil, são 10 séculos. Outro dia eu disse a um importante empresário chinês que nos visitou aqui, eu disse para ele que nós temos do nosso lado China também. Nós temos muita sabedoria embutida nesses 10 mil anos vividos pelos nossos índios, dos quais nós descendemos, dos quais a maioria dos que estão aqui descendem. Mas são bonitas bonitos exemplos, e é bonita a cultura. Então, quando o português chegou aqui, e ele fez muito bem chegando aqui, é um povo que eu admiro muito pela sua coragem, pela sua... Afinal de contas, aqui é Portugal. Tinha 3 milhões de habitantes, sofreu hoje tem 10, 12, uma coisa assim, sofreu uma dominação árabe parcial, mais no norte, por 800 anos. E não aprendeu a falar, o português não aprendeu a falar árabe. Assimilou algumas palavras, como nós assimilamos McDonald's, mas não somos obrigados a falar desse jeito. Eles não se deixaram dominar, não tinham como resistir aos árabes, aos invasores árabes, pela força, pelas armas não, mas resistir pela cultura, pela língua, que ficou de pé e é aquela que nós herdamos. E, ao mesmo tempo, sofreu uma dominação de 300 anos dos romanos, uma dominação dura. É conhecida a passagem de Júlio César por Évora, uma cidade universitária, cidade de idosos, cidade de jovens, uma cidade muito bonita, muito querida, que é Évora. Mas Júlio César passou por lá, e por onde ele passava a gente sabia que a dominação estava completa. Foram 300 anos de dominação, e os portugueses
portugueses se recusaram a falar latim. E depois, a gente conhecendo como conhece o Rio Tejo, a gente percebe por que eles fizeram todas as descobertas que fizeram. Aquele mar dá vontade até de quem não é nenhum grande nadador como eu, se aventurar naqueles ventos. Por aqueles ventos que impulsionaram Portugal a tantas descobertas. Então, Zero de Preconceito ao contrário, muito orgulho pela participação deles nessa miscigenação todas, nisso que nós somos. Agora, é claro que eu tenho o meu apreço por tudo que nós representamos de civilização indígena, 10 mil anos, com medicina própria, com conhecimento da biodiversidade que tem que ser aproveitado com uma parceria de quem é cientista formal com quem é cientista informal, os índios que conhecem muito bem de onde retirar as plantas que serão os futuros fármacos e as futuras biojoias e retirarão também os cosméticos que poderão revolucionar essa indústria. Manaus poderia e deveria ser já uma grande Costa Rica. Eu queria aprender a falar tão rápido quanto eles, tão bem quanto eles, mas vou encerrar antes que eu comece a ser vaiado aqui. A história é a seguinte, eu apenas digo que essa civilização indígena me dá muito orgulho que nós temos por trás. Eu enchi o peito para dizer para os chineses que ele tem lá os 13 mil anos, 14 mil anos, nós temos 10. Temos 10 mil anos de muita vida, de muita cultura, de noção de como lidar com essa preciosidade da humanidade que é a floresta amazônica. Pessoas que tiveram uma história de resistência ao colonizador, uma história muito bonita. Mas não é longa, apenas digo que desejo vida longa ao Instituto Áquila e desejo ao Instituto Áquila que ele seja muito feliz aqui e que nos ajude a fazer felizes os manauaras e os amazonenses e os brasileiros. Eu chamo de manauaras também porque moram aqui e que chamo de amazonenses porque fizeram a escolha de morar ao nosso lado, lutar ao nosso lado, sofrer ao nosso lado, mas também vencer ao nosso lado. Então, muito obrigado, de verdade.